Sim? Ok. Essa sistematização da assistência de enfermagem, gente, eu fiz. Então, cada instituição tem a sua. Não quer dizer que a instituição onde você vai trabalhar seja uma igual a essa. Esse aqui foi um modelo que eu fiz para que vocês tenham uma noção quando vocês forem para o estágio. Vocês já vão começar a, a, o estágio agora, né? Então, a Univale já estava dando aí uma forma de E... começar o estágio. Então, quando vocês chegarem lá no centro cirúrgico, vocês vão ter esse modelo aqui, mais ou menos, é isso que é uma sistematização da assistência de enfermagem. É um formulário que tem dentro do centro cirúrgico para otimizar a vida do técnico de enfermagem, porque a gente já tem tanta coisa para a gente anotar, então chegou-se a um consenso que esse formato de formulário, ele é o melhor para dentro do centro cirúrgico, é um formulário em formato de checklist. Então, ele é dividido em três partes, tá? Avaliação pré-operatória, avaliação intraoperatória e a avaliação pós-operatória, que é realizada lá na recuperação pós-anestésica, tá? Então, a avaliação pré-operatória, ela é realizada lá na enfermaria ainda, se o paciente está internado com você lá na sua unidade de internação. Então, o que que você vai fazer? O paciente internou com você hoje à noite, você está no plantão de hoje à noite, aí o paciente chegou e a cirurgia dele está programada para amanhã às 22 horas. Você, lá na enfermaria tem dois tipos de relatório. Vai ter esse SAEP, que você vai ter que preencher, porque é um paciente em pré-operatório, e vai ter o seu relatório normal de plantão que você vai fazer, aquele que eu ensinei para vocês fazerem, tá? Esse aqui você vai preencher de acordo com o que é feito lá na sua instituição, só para vocês terem uma noção de como é feito. Então, você vai colocar a data. Então, hoje, 27/5, o paciente internou às 21 horas. Nome do paciente, Kellen Jess. Número do prontuário, onde você vai ver isso? Ah, o paciente, todo paciente, quando ele interna, lá no setor de internação, é gerado um número de prontuário e um número de registro para esse paciente. Todo hospital tem isso. Então, tem uma folha específica de internação que já vem com esses dados, que são os dados do paciente. Lembra na nossa aula lá em semiologia que eu falei para vocês que tem uma folha assim específica? É essa folha. Então, número do prontuário, número do registro, aí vai colocar a data de nascimento do paciente, a idade, o sexo. Mas por que eu preciso colocar o sexo, professora? Porque tem pessoas que o nome pode ser tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Eu não lembro, mas acontece de ser. Ai, gente, eu podia lembrar um nome, mas não vem nenhum na minha cabeça agora. Não lembro, infelizmente. De ser um nome de uma Kelly. pessoa que Kelly, esse é feminino masculino. que ele é feminino e masculino. Nunca É, vi homem. É, você eu está falando, já. então é. Então pode ser, por exemplo, se eu pegasse lá como que ele, eu ia achar que é mulher. Aí no sexo tá falando que é masculino. Então, justamente por isso que é importante você colocar o sexo, pra gente saber se foi homem, se foi mulher, porque às vezes pelo nome a gente acha que é mulher, mas na realidade é homem, Mas tá? em relação a transgênero, a gente coloca o sexo que nasceu? O sexo que nasceu, Ok. tá? A profissão, o que que a profissão desse paciente vai interferir no processo operatório? Vai interferir em muita coisa. Dependendo do tipo de profissão desse paciente, ele pode ter um risco elevado para desenvolver alguma complicação durante a cirurgia. É um paciente que trabalha com produto químico, é um paciente que trabalha com na roça e ele tem mais probabilidade e mexe com agrotóxico, ele pode desenvolver uma complicação durante o processo anestésico cirúrgico, tá? Possui cuidador? Sim, não. Qual que é a unidade de internação desse paciente? Está internado na unidade clínica, cirúrgica, posto A, se for essa a denominação lá do hospital onde você trabalha. Qual que é o diagnóstico médico desse paciente? Como que você vai saber disso?
Você vai olhar lá no prontuário médico, o médico vai colocar na evolução médica dele. O diagnóstico médico dele, desse paciente, é uma cirurgia programada para lipoaspiração. Data da cirurgia, 28/5. Qual que é a cirurgia proposta? Lipoaspiração. Qual que é o peso do paciente? Ou ele vai te falar, ou na hora que ele foi internado, ele foi pesado. E altura. Peso e altura é muito importante em criança, para cálculo de medicação, tá, gente? Isso aqui, se a criança internou e não foi pesada, vocês devem providenciar a pesagem dessa criança. Todo hospital tem balança. Então, se a criança internou, não foi pesada, a mãe não sabe quando foi a última pesagem dessa criança, ou se a pesagem dessa criança já tem mais de 3 ou 4 meses, vocês devem realizar a pesagem dessa criança, tá? Tipo sanguíneo. Qual o tipo sanguíneo desse paciente? É A, é B, é AB, é O positivo? Qual que é? Tem alguma alergia? Se tem, qual alergia que é? É importante para a gente saber, porque na hora que chegar lá no centro cirúrgico, quem está lá no centro cirúrgico vai olhar, olha, esse paciente tem alergia de pirona, eu não posso administrar de pirona nesse paciente. Fuma, bebe, faz uso de algum tipo de droga, tem algum tipo de doença pré-existente? Trouxe exame de casa, exame laboratorial, raio-x, eletrocardiograma, fez risco cardiológico, não fez? Tudo você vai à base de checklist marcando. Ele trouxe algum outro exame complementar, além desses que já foram falados? Quais são esses? Tomografia, ressonância magnética, ultrassom, algum outro tipo de exame? Já fez alguma anestesia anterior? Qual? RAC, geral, peridural, bloqueio? Já fez alguma cirurgia? Qual cirurgia que foi? Ah, já fiz 2 cesarianas, já fiz abdominoplastia, sei lá. Vai te falar qual é. Tem ciência do procedimento que vai ser realizado? A senhora está ciente do procedimento que vai ser feito na senhora? Tô, não tô. Vai falar sim ou não. Se falar não, você não vai entrar em detalhes sobre o procedimento. Isso compete ao médico. Você só vai informar para o seu enfermeiro que o paciente fulano de tal, do quarto tal, não está ciente sobre o procedimento que vai ser realizado, tá? E aí, alguma outra observação que você achar importante. Tipo, paciente relata fazer uso de insulina pela manhã, paciente relata fazer uso de tal medicação, paciente pouco orientado, paciente em uso de dispositivo urinário, paciente utilizando estoma intestinal, alguma coisa que vocês acham que seja relevante colocar nessa observação aí, que vai ser relevante para o centro cirúrgico. Ok? Na pré-operatória? Passei demais. Aí, nós vamos para a intraoperatória, que é lá dentro do centro cirúrgico. Então, o paciente internou no dia 27 à noite e ele vai operar no dia 28 de manhã. Então, a gente já sabe que esse paciente você vai ter que deixar ele em jejum a partir de um certo horário que foi prescrito para o médico, né? Então, você está no plantão da noite, você vai fazer todos os preparos lá de pré-operatório com esse paciente. Vai passar o plantão para o seu colega, 6 horas da manhã, e vai embora. O seu colega, 6 horas da manhã, vai encaminhar esse paciente 6h30 lá para o centro cirúrgico. Aí você, aí o, o outro colega seu está lá no plantão do centro cirúrgico, vai admitir esse paciente. Vai continuar o relatório de pré-operatório, esse SAEP, e vai fazer a avaliação dele intraoperatória. Mas aí vai colocar a data. Qual a data da avaliação intraoperatória? Dia 28. Por quê? É a data que esse paciente está entrando no centro cirúrgico. Então, a pré-operatória foi realizada no dia 27, mas a intraoperatória está sendo realizada no dia 28. Qual que foi o horário de admissão desse paciente no centro cirúrgico? 6h30 da manhã. E aí vai seguir todos os outros passos. O preparo pré-operatório desse paciente. Foi realizada lavagem intestinal? Se foi, você vai marcar. Foi realizada a remoção de próteses, e aí quando fala remoção de prótese dentária e remoção de prótese ocular, tá, gente? Se o paciente faz uso de lente, tem que ser retirada para ir para o centro cirúrgico.
Foi realizada a medicação pré-anestésica? Foi feita higiene corporal nesse paciente? Foi feito banho? Quais as condições de higiene desse paciente? Estão boas, estão regulares, estão precárias? Tudo isso você vai anotar. Quais os procedimentos foram feitos dentro do centro cirúrgico? Foi realizada punção venosa? Se foi, onde que você puncionou? Puncionei no dorso da mão direita com gel com 18. Você vai especificar o local, tá? Sondagem vesical, sondagem nasogástrica, tricotomia ou um outro procedimento específico de centro cirúrgico, tá? Anestesia. Qual que foi o horário que foi realizada a anestesia? Tem que colocar o horário que foi realizada a anestesia. Qual tipo de anestesia? RAC, geral, peridural, bloqueio, e aí você vai especificar qual tipo de bloqueio. Por que é importante você anotar o horário da anestesia? Só porque o anestesista vai te perguntar o horário que ele fez? Não. Porque tem alguns tipos de anestesia, por exemplo, na RAC, o médico pode fazer uma RAC para durar 2 horas, pode fazer uma RAC para durar 4 horas. E aí ele vai avaliar o procedimento. Aí eu acho que essa cirurgia, ele vai perguntar para o cirurgião, quanto tempo você acha que você vai gastar nessa cirurgia? 2 horas. Aí ele vai injetar anestésico para 2 horas. Mas aí a cirurgia começa a demorar e ultrapassa esse limite de 2 horas e o paciente já começa a sentir dor. Então, uma anestesia que a princípio era só RAC, ele vai virar para você e vai falar assim, ó, Márcia, vamos preparar para fazer uma anestesia geral. Por quê? Ele vai demorar mais tempo do que previsto e eu vou precisar converter a anestesia dele para uma geral. Do tempo que foi previsto e do tempo que foi gasto na cirurgia, ok? Vai anotar quem foi o anestesista, quem foi o cirurgião, quem foi o auxiliar, quem foi o instrumentador. É mais de um auxiliar? Vai anotar todos que estão em campo. É mais de um instrumentador? Todos que estão em campo. O cirurgião principal é sempre um. E aí tem o cirurgião auxiliar, tem o instrumentador, tem residente, se for um hospital escola. Todo mundo que está em campo cirúrgico deve ser anotado. O nome e o sobrenome, tá bom, gente? E a cirurgia realizada. Lembra que lá no pré-operatório o seu colega colocou a cirurgia proposta? Tem a cirurgia proposta e a cirurgia realizada. Então, por exemplo, cirurgia proposta, laparotomia exploradora. Cirurgia realizada, ulcerorrafia. Então, o médico ele fez uma laparotomia exploradora, ou seja, ele abriu a cavidade abdominal para ver o que ele encontrava lá. O que ele encontrou? Uma úlcera perfurada, e aí ele fez uma ulcerorrafia. Então, é diferente da cirurgia proposta para a cirurgia realizada. No caso da nossa paciente lá, a Kellen, que a gente falou, a cirurgia proposta dela era uma lipo. Então, a cirurgia realizada dela provavelmente foi uma lipoaspiração. Mas tem algumas outras cirurgias que, como a cirurgia proposta, o médico fala o paciente chega com uma coisa, mas na hora que abre, o médico precisa ter uma outra abordagem cirúrgica. Então, você sempre vai confirmar com o médico. Doutor, o que eu coloco de cirurgia? E aí ele vai te falar. Coloca uma laparotomia exploratória mais ulcerorrafia. Por quê? Tem alguns códigos, principalmente paciente de SUS, que a cirurgia ela é paga de acordo com a denominação cirúrgica que foi proposta, de acordo com o que foi realizado, tanto em hospital particular quanto em hospital público. Então, deve ser colocado aquilo que foi realizado no paciente. Ok? Hora de início da cirurgia, hora de término, qual foi a posição para a cirurgia desse paciente? É decúbito lateral, é decúbito dorsal, é decúbito ventral, é Fowler, é posição ginecológica, é Trendelenburg. Como que foi a posição desse paciente para a cirurgia? Você tem que colocar. Teve peça para anátomo biológico? Lembram? Excerese? Fez a retirada de algum órgão ou parte de algum órgão? Sim. Qual que foi? Eu retirei o baço. Foi encaminhado para exame? Sim. Baço. Tem alguma peça para cultura? É uma cirurgia contaminada ou infectada que o médico quer que seja realizada a cultura de uma parte de um tecido, uma parte
da secreção que está sendo? Sim. Da onde que foi retirado esse tecido? Retirado tecido da região da panturrilha direita. Sim. Onde que você colocou a placa? Colocada a placa na região da panturrilha esquerda. Teve alguma intercorrência durante o ato cirúrgico? Teve, o paciente apresentou uma PCR, foi realizada uma ressuscitação cardiopulmonar que evoluiu com sucesso e conseguiu-se, depois disso, retomar a cirurgia e o médico conseguiu terminar a cirurgia. Não teve nenhuma intercorrência. Horário de saída do paciente para recuperação pós-anestésica e alguma outra observação. Nessa outra observação, sempre coloquem que a peça está sendo encaminhada para anátomo patológico. Sempre coloca. Se teve peça, se você colocou lá sim ou não, na observação você vai colocar que ela foi encaminhada para anátomo patológico. Ok? E aí vem a outra parte, que é a parte de RPA, que é uma parte mais complexa, que depois eu vou passar para vocês. Dúvidas?